Olá pessoal, eu tô aqui mais uma vez com a querida Ana Paula pra gente fazer um novo vídeo dessa série que tá surgindo aqui no canal, que é uma série sobre avaliação psicológica. Todos os vídeos de avaliação psicológica, avaliação neuropsicológica que a gente for trazer pro canal, eu vou deixar salvo numa playlist que você tem acesso aqui, ó. E aí você vai assistindo esse e depois vai assistindo os próximos, tá? Mas Ana, pode ser que alguém não tenha visto os vídeos anteriores, então, por favor, se apresenta novamente. Olá pessoal, me chamo Ana Paula, sou psicóloga aqui na cidade de João Pessoa, sou especialista em avaliação psicológica e também em psicologia do trânsito. Atualmente atuo com ênfase nessa parte da avaliação psicológica em específico, nos diversos contextos, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo. Perfeito. E aí, para exemplificar, né, para deixar uma coisa mais didática, a gente decidiu fazer uma espécie de unboxing de um teste psicológico. Então, como é que vai funcionar? A Ana separou esse teste aqui que ela vai explicar melhor para vocês e ela vai dizer cada um dos componentes que vem nesse tipo de teste para um profissional de psicologia que queira comprar ou que queira entender mais ou menos como é que um teste psicológico é vendido, né? Porque é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida. Não somente quem é avaliado por um processo de avaliação psicológica, mas também as pessoas da própria área da psicologia. Nem toda faculdade tem uma grade curricular que privilegia tanto a área da avaliação psicológica, né? A gente sabe que isso, infelizmente, não é uma realidade de todo curso superior de psicologia. Deveria, mas não é. Então, é importante que você, que é estudante de psicologia, ou que já é formado, mas não está muito próximo dessa área da avaliação psicológica, entenda o que geralmente vem no teste de avaliação. Então, Ana, por favor, explica pra gente. Vamos lá. A gente vai utilizar esse teste aqui como um modelo básico para os demais testes, mas que os outros vão sofrer uma alteraçãozinha ou outra, e eu explico para vocês. Eu peguei como exemplo o teste G38, que é um teste não verbal de inteligência. Então, geralmente, quando você vai fazer a primeira compra de um instrumento para adquirir, para ir formando sua bateria e ir formando os instrumentos que você vai utilizar na clínica, você vai precisar comprar o que a gente chama de kit completo do teste. O que é que seria esse kit completo? Vamos ver aqui nesse teste como é que funciona. Vejam só. No exemplo desse instrumento, o kit completo desse teste é composto por um livro de instruções, que é um manual do teste, onde a gente vai ler e vai ter acesso a todas as informações, como o instrumento foi construído, como é que ele foi desenvolvido, as tabelas normativas que vão ser utilizadas para a interpretação desses resultados, e onde a gente vai também encontrar as instruções sobre a aplicação e a correção do instrumento. É um recurso importantíssimo, indispensável de ter. Além desse livro de instruções, geralmente, nesse caso aqui desse teste que eu estou explicando, que é um teste de inteligência, ele vai vir um livro de exercício, que é onde o candidato vai observar as questões que vão ser propostas para que ele responda. É onde ele vai ser avaliado, os exercícios que ele vai ser avaliado. Além disso, a gente vai precisar, nesse tipo de teste, tem um livro de exercício para o candidato responder, a gente vai precisar do livro de aplicação. É o que a gente chama de bloco de respostas, que é onde o candidato vai pegar uma folhinha dessa para dar as respostas referentes àqueles problemas que ele está sendo solicitado para que ele resolva ali no teste. Só uma dúvida, então o avaliando, né? Ele não vai responder no livro de exercício. Não, jamais. Ele observa o livro de exercício, mas ele responde no livro de aplicação, exato, correto? Que é como se fosse o gabarito para quem faz vestibular, né? Você tem a prova, mas você pode até riscar a prova, mas o que vale mesmo é o gabarito da prova, né? Exato. Não risca jamais o livro de exercício porque ele é um material reutilizável. Então a gente vai precisar desse material intacto para que a gente use com outros avaliandos. Perfeito. Então ele recebe o livro de exercício e recebe uma folhinha do livro de aplicação, que é onde ele vai dar as respostas dele. E aí, para que a gente corrija essas respostas que foram dadas, a gente vai utilizar
usar um crivo. O crivo é como se fosse o gabaritozinho, que a gente tem as respostas corretas do teste e a gente vai conferir se aquele avaliado deu as respostas corretas e chegar ao resultado dele final. Então, é indispensável também para a gente o uso do crivo para a correção desses testes, que são os testes psicométricos. A maioria deles vai ser indispensável o uso do crivo. Porém, nem sempre essa organização aqui é a organização principal, é a organização padrão de todos os testes. Não. Tem testes que a gente só vai precisar do manual, do livro de aplicação e do crivo de correção, porque nem todos têm um livro de exercício para que o candidato observe os exercícios e dê a resposta, certo? Tá. Fizemos uma descrição destrinchamos, né? Um teste de avaliação. Teste. Porém, hoje em dia, sobretudo com o advento da avaliação psicológica no contexto online, as aplicações remotas, informatizadas, a gente tem muita facilidade e muita novidade nesse sentido. Hoje em dia, se a gente pega um livro, um exercício, um teste como esse de inteligência, a gente já consegue aplicar de maneira informatizada. Então, a gente tem diversos testes que têm a possibilidade de aplicação informatizada. Isso significa que a gente vai mandar para o candidato um link para que ele acesse aquele teste, o mesmo teste que ele responderia aqui em lápis e papel, mas a gente vai enviar um link para que ele responda no computador dele. Então, assim, facilita muito o processo avaliativo, a depender da demanda do texto que você está avaliando, e o candidato só precisa dispor de um computador e de um ambiente tranquilo para responder aquele teste nas mesmas condições que ele responderia como se tivesse na consulta, na sessão conosco. E aí, a facilidade também quando a gente fala dessa possibilidade de aplicação online é que essa correção já vai ser automática através da plataforma que você usa para administrar esse teste. A própria plataforma vai gerar para o psicólogo o documento com os resultados do candidato. E aí, só restando para nós a parte de interpretar esses resultados quantitativos, porque esses resultados que saem no sistema, esse relatório não substitui a nossa interpretação, não substitui o nosso documento elaborado por nós, decorrente de todo o processo avaliativo. É por isso também, Ana, pelo que você acabou de falar, que existem uma série de testes que são de uso restrito ao profissional da psicologia. Existem alguns, né, que nós chamamos de teste de rastreio, que dá para serem utilizados por outros profissionais, né? Acho que um exemplo de um teste assim é o Mini-Mental, né? Mini-Mental é um teste que busca avaliar as capacidades cognitivas, principalmente do público idoso, e pode ser utilizado por diferentes profissionais da área de saúde. Mas o G38 e uma série de outros testes são de uso restrito do profissional da psicologia, porque nós temos a fundamentação teórica necessária para utilizar esses testes. Perfeito. Não é verdade? A gente utilizou o G38 para exemplificar, né? Aproveitando, em quais contextos você acha que o G38 poderia ser utilizado? Nós podemos utilizar nos contextos, sobretudo que nos exijam a avaliação do aspecto da inteligência do avaliando. E aí, quais seriam as possibilidades nesse contexto? No contexto de manuseio de arma de fogo, no contexto de avaliação para obtenção da CNH, num contexto de avaliação para seleção profissional, que determinadas carreiras, determinadas profissões exigem do candidato um nível mínimo de inteligência. Então, a gente vai ter uma possibilidade enorme de contextos que a gente pode utilizar determinado instrumento, sempre sem esquecer o que a gente comentou no vídeo anterior, verificar se o instrumento é adequado para medir aquilo que a gente está sendo solicitado para medir, aquilo que a gente está sendo solicitado para avaliar. Perfeito. Para a gente terminar, digamos que eu seja um profissional que quero entrar na área da avaliação psicológica, que quero trabalhar profundamente com isso. Se eu quiser, por exemplo, trabalhar na psicologia do trânsito, fazendo avaliação para a obtenção da CNH, quais são os principais construtos que eu vou precisar avaliar? Certo. Nesse contexto específico que você me pergunta, no contexto do trânsito, são avaliados 4 construtos. É avaliado a personalidade do candidato, basicamente através de testes de personalidade expressivos. É avaliado a inteligência, e aí a gente pode utilizar tanto esses testes verbais ou não verbais de inteligência. É avaliado a atenção em suas diferentes formas, seja atenção concentrada, dividida e alternada. E é avaliado também do candidato
a memória. E aí, geralmente, a gente usa um teste de memória com estímulo visual para que ele dê a resposta da maneira escrita ou marcando X. Existem diversas possibilidades de teste. E aí, o que é que o profissional que vai trabalhar nesse contexto ou em outro contexto precisa saber na hora de escolher a bateria com que vai trabalhar? Ele precisa saber que não se deve ficar preso a uma possibilidade só de teste, a uma possibilidade só de instrumento. É preciso que tenha conhecimento, que se tenha acesso às livrarias, aos distribuidores, aos próprios sites das editoras, ao próprio SATEPSI para a gente consultar a lista dos instrumentos que estão disponíveis para uso, para que a gente saiba, certo? Preciso avaliar a memória, fazendo a pesquisa pelos instrumentos que avaliam memória que são de uso restrito para o psicólogo. Quais são as opções que eu tenho? E aí conhecer todas essas opções para poder fazer a escolha mais pertinente para o seu uso. Perfeito. Ana, gostaria de te agradecer mais uma vez e novamente ressaltar para o pessoal que está nos assistindo que se esse vídeo bater 100 likes, a gente continua lançando próximos vídeos nas semanas posteriores, tá bom? Tudo certo. Um grande abraço e depende de vocês ela participar novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.